E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o GD de Bolso, seu podcast sobre a indústria de jogos. Eu acho que vocês devem ter notado que o GD de Bolso hoje está diferente. Então, eu sou a host de hoje de vocês. Meu nome é Mariana Brest. Eu sou narrative designer, freelancer e consultora em narrative design. Sou escritora, sou roteirista. Trabalho há um bocado de tempo na indústria de jogos nacionais, tendo passado pelos estúdios Afterbirth, Árvore. Eu sou também escritora e tenho alguns livros publicados, como Brasa ou Labirinto. E queria agradecer demais ao Pietro e ao John pela oportunidade de estar apresentando esse podcast hoje, em homenagem ao 8 de março, Dia da Mulher. Eu tô com duas convidadas maravilhosas aqui comigo, não tô sozinha. Então, eu vou chamar vocês e aí vocês se apresentam, meninas. Núria de Oliveira e Catarina Barbachan. Nu, quer falar um pouquinho de você primeiro? Oi, Má. Oi, pessoal. Oi, Cá. Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está ouvindo. Meu nome é Núria, eu trabalho dentro do time de Growth na parte de Creative Producer. Eu trabalhei na Play Kids App, passei pela Afterverse também, foi lá onde conheci a Má e a Cá. E hoje eu estou na Ten Square Games, que é uma publishing polonesa. E é isso. Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Catarina, eu sou formada em design de animação pela Faculdade de Melies, moro em Recife e comecei minha carreira trabalhando nas indústrias de filme e publicidade. Atualmente trabalho como tech artist para jogos, então eu faço ferramentas, atuo como mediador entre os times de arte e programação, otimizo jogos e o que mais surgir como demanda técnica e artística. Maravilha, Núria, Kate, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Mais uma vez, Pietro, John, valeu demais por deixarem o protagonismo desse episódio com a gente. E a gente vai estar hoje falando, lógico, né, de mulheres na indústria, mas a gente vai propor um twist para o episódio de hoje. Então, o tema é: por que ainda falamos sobre ser mulher na indústria? E aí, antes de começar, eu queria fazer uma introdução breve do tema desse recorte, por que a gente escolheu esse recorte. E, na verdade, ele surgiu quando a gente, né, começou a falar dessa pauta do 8 de março, de falar sobre mulheres na indústria. E aí eu fiz um convite a uma pessoa para participar desse podcast, uma profissional incrível, e ela falou: Ai, Mari, sinceramente estou cansada de falar sobre ser mulher na indústria, acho que eu não vou participar, não. E aí, né, no princípio me deu aquele banho de água fria, assim, eu falei: Pô, eu também estou cansada de falar sobre ser mulher na indústria, né? Mas, ao mesmo tempo em que me bateu um pouco essa reflexão, eu comecei a. Me veio assim um flashback, sabe? Imagens da minha vida vieram diante dos meus olhos, e comecei a pensar na primeira vez em que eu estava presente em uma discussão sobre ser mulher em determinada indústria, né? No meu caso, foi o audiovisual, porque, como eu falei, eu sou roteirista de formação. Então eu fui lá para 2014 e lembrei de um momento que eu estava numa mesa, né, assistindo a uma mesa sobre ser mulher, representação feminina no audiovisual, e essa mesa era composta por homens. E aí, lembrando desse momento, eu falei, poxa, evoluímos, né? É, e até assim, no mercado de jogos, hoje a gente tem, claro, várias mulheres inseridas no mercado, a gente tem uma maioria de mulheres jogadoras, né? Quando a gente olha todas as plataformas. A gente tem até mulheres chegando à liderança, olha só. Mas será que o assunto de ser mulheres na indústria de jogos está esgotado? Pronto, está tudo resolvido? Isso é o que a gente vai descobrir no final do episódio. Não, mentira, não vamos, não tá, claramente não está resolvido, né? Ainda há muito a ser dito, ainda há muito a ser repensado, a ser construído. Então, por isso, hoje, né, nesse episódio que vai ao ar no dia 8 de março de 2023, a gente vai fazer assim um retrato do que é a indústria hoje, do que é a indústria para pessoas que se identificam como mulheres hoje,
É, e foi para isso que eu chamei essas duas convidadas maravilhosas para estarem aqui comigo. E aí eu só queria dar um disclaimer antes da gente entrar de fato na conversa, né? Dois disclaimers, na verdade. O primeiro é que ao longo da conversa eu vou trazer alguns dados, justamente para a gente, né, ir tendo esse panorama, não só sobre o nosso ponto de vista, mas também sobre um ponto de vista de pesquisas, de jornalistas, de institutos que se debruçaram sobre isso nesse último ano. E um segundo disclaimer que é nós somos apenas mulheres da indústria. A gente não está falando por todas e a gente não está falando pelo nosso recorte, né? Então a gente não, enfim, não tem estudos sobre isso. Essa é só a nossa visão sobre o tema, essa é só as nossas impressões em cima das nossas vivências, né? Então não entendam esse podcast como assim, ah, todas as mulheres da indústria pensam assim. Não, a gente pensa assim. As outras devem pensar de uma maneira diferente, ou no mínimo plural, né? Então, recados dados, tema introduzido. Vamos lá, para a primeira questão da noite. Então, Nu e Kate, eu queria muito que vocês começassem contando para a gente sobre a vivência de vocês como mulheres na indústria e quando foi, se é que houve algum momento em que vocês perceberam que as regras não eram as mesmas em função do gênero de vocês. E aí eu sei que é uma pergunta um pouco difícil. Então eu vou talvez começar respondendo essa, só para não jogar vocês na fogueira antes de mim. É, até porque, né, como eu formulei a pergunta, eu tive bastante tempo para refletir sobre esses pontos. E eu acho que uma coisa que me chocou muito, assim, quando eu entrei na indústria de jogos, né, em 2019, como eu falei, vindo do audiovisual, foi que em vários momentos eu me encontrava sendo a única mulher na sala, assim. E eu acho que isso para mim mostrou a dimensão do problema, né? O quanto ele é de fato estrutural. Então, de pouco adiantava, assim, os meus colegas serem pessoas incríveis, enfim, super abertos, tal, tarará. Eu ainda era a única na sala, né? E disso derivavam várias questões. Por exemplo, sei lá, a opinião que eu trazia era a opinião que estava representando a opinião feminina do grupo, porque afinal eu era a única mulher, né? Ou, por exemplo, quando eu tinha algum incômodo com alguma questão estética ou com alguma questão de processo, eu estava sozinha, eu não tinha uma peer, né, a qual eu podia recorrer, uma peer, no caso, uma colega, né? Então, enfim, eu acho que foi nesse momento que me dei conta que, de fato, as regras não, né, não eram as mesmas, que havia muitos trabalhos a ser feito, e que, de novo, era uma condição estrutural e, por isso, talvez até mais complicada do que eu gostaria, né? É, e aí, quem quer começar respondendo essa? Acho que eu posso começar. é, Quando eu entrei na indústria também em 2020, vai próxima do tempo que você entrou aí, eu já entrei num cargo de liderança, porque eu sou da área de marketing, né? Então já tinha a expertise. Então eu entrei como lead. E acho que uma das coisas que mais pegou para mim, assim, foi o primeiro contato, assim, que eu tive, tanto em tecnologia, numa startup de tecnologia, quanto num cargo de liderança numa empresa grande, foi a questão de que, por eu ser mãe, existia uma preocupação absurda de que eu fosse uma líder maternal. E eu acho que durante mais de um ano e meio, por mais que eu fizesse vários cursos dentro da empresa, melhorasse umas skills, né, as famosas soft skills, lesse muito sobre quais formas de liderança que eu tinha que seguir, era incrível como os feedbacks ainda vinham de você ainda é uma líder muito maternal, muito protetora, a questão também de quando me posicionava, às vezes você não sabe receber feedback ou é muito agressiva quando se posiciona. E essa questão a gente sabe muito bem, né, que tanto essa questão de encaixarem você com uma liderança maternal, com um perfil maternal, ou ser agressiva quando você traz um ponto de vista. Quando você recebe algum tipo de retorno como esse, e sabendo de todo o histórico, você sabe que não está relacionado muito ao o que você entrega como profissional.
mas sim com o fato de você ser mulher. E no meu caso de ser mãe, e ainda tem a questão do caso de ser uma mulher preta na liderança. Então, acho que já eu percebo que por muitos momentos essa questão de agressividade e da questão de liderança maternal foi um ponto muito forte para mim dentro da indústria. Kate, quer contar pra gente? Eu tive essa mesma sensação também de sempre ser a única mulher dos lugares onde eu passava, e principalmente de ser a única mulher trans na empresa inteira. Então, é um trailblazing constante, assim, que causa bastante cansaço, sabe? De ter que carregar basicamente uma comunidade inteira, assim, nas suas costas, no sentido de se eu fizer alguma besteira, talvez outras pessoas trans não tenham oportunidade aqui. Então, acontece esse tipo de coisa. Uhum. E existem entrevistas que participo onde os entrevistadores estão visivelmente confortáveis comigo ao ouvir minha voz, já que eu não especifico em currículo, portfólio, LinkedIn, que eu sou uma pessoa trans. E é algo que acontece principalmente com homens cis, curioso, né? E fica claro desde o começo da conversa que a entrevista já terminou antes mesmo de começar, antes de acontecer qualquer pergunta substancial. Hum. E dá para ver que uma decisão já foi tomada ali no começo da conversa. Também consegui enxergar colegas de trabalho, homens, sendo contratados com níveis de senioridade maiores, sendo facilmente promovidos, enquanto me pediam que eu entregasse o dobro para me mostrar digna de uma promoção. E também há pesquisas que mostram que mulheres são 65% mais prováveis de serem demitidas do que homens em demissões em massa. E a onda de demissões em massa, né, foi onde tudo ficou bem transparente, porque foi como uma limpa de mulheres, de pessoas diversas em geral das empresas, e foi chocante, assim, para quem ficou, percebeu quantos times estavam mais masculinos, brancos, cis e héteros. Nossa, Kátia, muita sincronicidade você ter falado dessa coisa dos layoffs, porque, né, eu falei que justamente eu ia trazer alguns dados, tal, né, pra gente ter uma noção de qual era o panorama da indústria hoje, e justamente o meu próximo dado aqui era esse, né, dos layoffs da indústria de tech, acho que em português a gente fala demissão em massa, né, e foi uma reportagem que eu peguei aqui da MSNBC, que fala justamente isso, que mulheres têm 65, desculpa, por cento de chances a mais de serem mandadas embora em layoff do que os homens, né? E que isso tem várias razões, assim, por exemplo, que as mulheres foram contratadas mais recentemente, então nessa onda, né, de querer, enfim, de trazer pessoas diversas, de entender, de um entendimento que é verdadeiro, de que pessoas diversas têm que ser contratadas, né? Elas foram contratadas mais recentemente, então, né, para demitir, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço as leis trabalhistas em outros países, mas aqui no Brasil acaba ficando mais barato demitir pessoas que foram contratadas há menos tempo, né, pelo menos no regime CLT. E essa reportagem falava também do fato de mulheres estarem menos em trabalhos mais técnicos, né, que são considerados mais essenciais, assim. E isso eu acho um problema bem estrutural, assim, não sei o que vocês acham disso, mas assim, de ter poucas minas dev, poucas minas tech artist, né? Eu até, assim, chamei vocês e estou muito feliz de você estar aqui, Kate, porque eu acho que a gente tem perfis bem diferentes, bem complementares, né? Eu sou mais da área de design, Nu é mais da área de marketing, Kate é mais da área técnica. Mas é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de ter mulheres dessa área técnica, ou eu mesma ter tido essa formação técnica, assim, é uma coisa que às vezes eu falo, pô, por que que eu não fui ser dev? Por que eu não fui ser programadora, assim, o que que na minha história me fez acreditar que eu não seria capaz de fazer isso, né? Eu acho pesado, assim, não sei se vocês têm alguma impressão sobre isso. Acho que isso vem bastante da estrutura patriarcal que a gente tem, né? De meninos brincam com isso, meninas brincam com aquilo. E no caso de meninas, por exemplo, a gente não é muito incentivada a usar
qualquer coisa assim, qualquer coisa que seja considerada parte de cultura nerd, quadrinhos, jogos, tecnologia em geral. Então, acho que isso é algo bem recente que a gente vem vendo ultimamente, né? Uhum. Mas, por exemplo, meninos são muito mais incentivados para fazer coisas bem mais técnicas, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver departamentos de concept art, de design, de arte em geral, sendo, assim, tendo desproporcionalmente mais mulheres do que outros departamentos mais técnicos. Então, isso é algo bem triste, assim, de se perceber. É, total. E até uma coisa que a gente vê, acho que vai puxar um pouco para minha próxima pergunta aqui, uma coisa que a gente vê são iniciativas que tentam contrabalancear isso, né? Que eu acho super legais, assim. Tem, por exemplo, sei lá, a programaria, uma outra que eu acho que é laboratório, enfim, não sei, mas tem algumas iniciativas é, que realmente se dispõe a ensinar programação só para mulheres, assim, né? Para tentar suprir esse abismo, né? Que fica, enfim, entre os gêneros nessas áreas mais técnicas. Não, você quer falar alguma coisa sobre isso antes da gente passar para a próxima pergunta? Não, acho que faz super sentido essa questão, que dentro de marketing, lógico, a gente não tem desenvolvedoras ou tech arts, né? Mas dentro do marketing tem muitas pessoas ligadas à análise de dados, trabalhar com data, e na maioria das vezes são homens, quando são voltados para algo muito mais exatas, vamos dizer assim, dentro do marketing, né? Uhum, E até dentro acho que, num geral, foi dito para as mulheres de que elas são mais emocionais, então trabalham com coisas mais emocionais. É muito comum ter dentro de um time quando vai ter uma inclusão de mulheres na questão de uma empresa, ser líder de RH. Então, sempre é muito mais alguma coisa relacionada a pessoas. E quando é alguma coisa muito mais engenharia, dados, vai-se para o homem, né? E uma uhum, das iniciativas que eu lembrei agora é o Perifa Code. Ele é voltado para a periferia, para pessoas pretas, mas quem lidera são mulheres negras. Então, acho que é uma iniciativa muito legal também, porque também está voltado para data no geral, né? Tanto para devs quanto para o pessoal que trabalha com big data, enfim. É uma iniciativa bem bacana. ai, que legal, não. Bom que você. Obrigada por compartilhar. Eu acho que o próximo ponto, na verdade, toca bem nisso, assim, nessas iniciativas que tentam, né, suprir esses lapsos, enfim, essas grandes desigualdades da indústria. Porque, assim, né, eu acho que pelo menos uma vivência que eu tenho, né, ou que eu fui percebendo ao longo da minha carreira, não só dos games, mas ao longo da minha carreira de maneira geral, é que, enfim, se existem opressões, do outro lado também existe uma resistência que vai se criando, né? Assim, a gente vai criando quase estratégias de sobrevivência mesmo, assim, de, sei lá, enfim, às vezes sempre tentar militar para contratar mais mulheres dentro da empresa, ou de sempre que, né, que acontece de repente uma colega sua ser silenciada em uma reunião, você amplificar a voz dela, né? Falar, olha, fulana estava falando disso e ela foi interrompida, vamos retomar esse assunto, né? Enfim, a gente vai criando, desenvolvendo essas estratégias que vai fazendo a gente ser mais resiliente, né, no final das contas. E aí eu queria saber de vocês, assim, primeiro se vocês têm essas estratégias pessoais que vocês foram desenvolvendo, quais são, até para a gente compartilhar os nossos life hacks aqui com as manas que estão ouvindo. É, e também se vocês têm alguma dica para as empresas, assim, de, cara, como é que as próprias empresas podem ter estratégias para atrair mais minas ou pessoas mais diversas em geral, assim. É, assim, primeiramente, eu sempre gosto de ver o Glassdoor, né? Ver os reviews do Glassdoor, ver se tem qualquer comentário que seja de pessoas que trabalham lá, pessoas que já saíram sobre
Sobre a cultura da empresa, sobre como que é lá dentro, né? Acho que isso já fala bastante sobre o ambiente. Mas acho que quando a gente fala, por exemplo, de pessoas trans no mercado de trabalho, quando a gente fala de direitos, principalmente, o buraco para pessoas trans é bem mais embaixo, porque a gente ainda precisa lutar diariamente pelo direito de ser quem somos e ter acesso a direitos básicos, direito ao emprego. Nosso direito ao emprego é bem precário, porque, embora discriminação seja crime, não há como saber exatamente quais motivos de recrutadores superiores, tomadores de decisões em geral, né, tomam suas decisões. Então, não tem como saber também se essas decisões foram afetadas por viés inconscientes, né? Então, fica tudo isso no ar. E na situação em que a gente finalmente consegue o emprego, os ambientes de trabalho costumam acabar com a nossa saúde mental, serem espaços onde colegas de trabalho demonstram rotineiramente como eles enxergam a gente de maneira transfóbica, por meio de microagressões diárias. E é uma mensagem clara de que a gente não é bem-vindo ali. E tudo isso acaba nos empurrando sistematicamente para a margem da sociedade, né? Fazendo com que o único meio que a gente seja bem-vindas seja nas ruas como prostitutas. E uma estratégia que muitas de nós usamos, muitas de nós mulheres trans usamos para navegar todo esse ecossistema machista, excludente, é que a gente tenta viver em modo stealth, que é basicamente quando a gente não fala para ninguém que a gente é uma pessoa trans, a gente tenta esconder todo tipo de marcador de gênero que possa, por exemplo, entregar que a gente é uma pessoa trans. E a gente faz isso tentando evitar essas constantes microagressões e discriminação disfarçada que a gente nunca tem como saber se realmente é discriminação ou não. E isso é um certo privilégio que a gente tem quando a gente tem uma certa passabilidade, que é quando as pessoas nos leem como sendo uma pessoa cis, né? Que é todo ponto disso. E isso permite com que a gente sofra menos transfobias no dia a dia e que a gente tenha o privilégio de somente ter que viver as opressões inerentes a ser mulher, já são inúmeras. Sem interseccionalidade também de ser uma pessoa trans. Fazer isso é algo que tem seus problemas, né? Como, por exemplo, você não poder ser exatamente, completamente sincera sobre o seu passado com colegas de trabalho, né? Sobre ter essa barreira constante entre você e outras pessoas e seu ambiente de trabalho. Mas, às vezes, se torna a alternativa menos dolorosa para a gente preservar a nossa saúde mental. E isso é um reflexo do quão excludente, né, todo o sistema é para gente, para mulheres trans. E embora seja um mecanismo de defesa para gente, a gente não deveria ter que esconder quem somos para sermos respeitadas e ter acesso a direitos básicos. Então, muitas de nós não temos esse privilégio, né? E a gente não tem alternativa senão passar por todas essas coisas. Trabalhos remotos também tem sido para mim uma ótima maneira de minimizar esses problemas por não ter que sair de casa. E, infelizmente, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, trabalhar de casa, infelizmente, é a única maneira de não correr risco de vida todos os dias quando a gente sai de casa para trabalhar. Nossa, Kátia. É muito pesado, né? É, Não, eu queria, na verdade, até antes de passar a palavra, te agradecer muito pelo relato, Kátia, e dizer que sinto muito, assim, que você precisa passar por tudo isso, né, para conseguir exercer a sua liberdade profissional e a sua liberdade de existir. E eu acho que a sua fala, pelo menos como ela ecoou em mim, assim, veio muito como um convite para gente, e me coloco também no balaio, para todo mundo, se questionar sempre, o tempo inteiro, sobre esses vieses inconscientes, assim, se o jeito que a gente está agindo não está impedindo a pessoa na nossa frente a ser plenamente quem ela é, né?
E, enfim, tá todo mundo a se questionar se, pô, a forma que você tá agindo não tá, talvez, configurando uma microagressão, não tá deixando a pessoa em face desconfortável, né? Ou até, sei lá, temerária, assim, pela posição que ela tá ocupando. Temerária não, né? Enfim, é, com medo ali, né, de estar ocupando a posição que ela está ocupando. E, e me faz até pensar, assim, que para nossa indústria é muito triste e quase, não sei se é o bom termo que eu vou usar aqui, mas quase contraproducente, assim, a gente está impedindo as pessoas de serem quem elas são plenamente, porque a gente está falando de uma indústria criativa, né, e a gente tem que contar com todo mundo pleno e entregue e dando o seu melhor o tempo inteiro, né? E pelo menos eu acredito muito que para o ambiente criativo ele ser profícuo, ele ser bom, ele tem que deixar todo mundo confortável, né? Todo mundo tem que estar feliz em estar participando dele. Então, enfim, fico muito triste em saber que a nossa indústria tá, enfim, tem comportamentos que barram pessoas de serem plenamente o que elas são e de contribuírem plenamente como elas podem. Mas obrigada pelo seu relato, Kate. Bom, então, Nu, vou te passar a palavra só retomando aqui a nossa pergunta sobre resistências e aprendizados, assim, né? Dessa coisa que é ser mulher nessa indústria e imagino que em todas as outras. Eu acho que o que a Ká trouxe, assim, é, nos faz refletir bastante, principalmente porque a gente está dentro de um universo. Acho que a gente pode ter mais, vou se sentir mais livre aqui, precisa de mais liberdade, mas a gente está dentro de um ambiente com com os famosos nerdolas, né? E a gente sabe como o Brasil, por exemplo, trazendo recorte do Brasil, já foi feita uma matéria sobre isso, o quanto é absurdo o consumo de materiais pornográficos com pessoas trans, e o quanto o brasileiro ainda tem um preconceito absurdo, então o quanto nós somos um país de pessoas preconceituosas e hipócritas, que isso nos deixa, enfim, me deixa transtornada. É muito abissal, assim, esse assunto. Mas eu acho que uma coisa que nos ajuda muito dentro das empresas são os grupos de afinidade. Eu acho que depois do que do que já passei na minha trajetória, acho que o grupo de afinidade foi uma das coisas que mais me salvou, ainda mais nesse período de muitos layoffs que a gente passou, enfim. Porque o grupo de afinidade, ele, lógico, para a empresa, ele é importantíssimo, não só para ser uma vitrine, né? Infelizmente, eu acho que muitas empresas ainda utilizam isso como uma vitrine para pôr no LinkedIn, de que tem um grupo de afinidade, às vezes para atrair talentos, mas depois para mandá-los embora, então não dá para entender muito bem, mas não dão espaço para os grupos, muitas vezes, de afinidade, trazer posicionamentos com relação ao produto, com relação à cultura, visão e valores da empresa. Infelizmente, né? Isso é muito triste. Porém, do lado bom de tudo isso, a gente tem pessoas, a gente consegue se aliar a pessoas, consegue trocar é, aquela coisa do ninguém soltar a mão, né? Então, tem uma ali te levantando, te segurando, te dizendo, ó, eu tô aqui, a gente pode se ajudar. Acho que isso ajudou muito dentro desse mercado que eu entrei. Eu fui agora estou tendo meu primeiro contato numa indústria fora do Brasil, né? E eu percebo o quanto é diferente, assim, culturalmente, né? Então, é, agora que a gente está começando esse processo de conversa dentro da empresa, que já tem quase 10 anos, mas agora que está iniciando esse processo, então, mais de 50 nacionalidades, então é difícil esse alinhamento, mas as mulheres, quando a gente teve a primeira conversa, é incrível como a conversa ainda é sempre a mesma. A falta de ser entendida, aquela ideia de ser agressiva, aquele espaço que não existe, aquela promoção que nunca vem, isso dentro da área de games. Aquela ideia de que o que você está dizendo sempre vai ter que ser checado, posicionamentos de cima para baixo, mas os grupos de afinidade estão ali para se apoiar, para se ajudar.
Então, acho que isso é uma coisa que fica de dica para as empresas, não só ter grupos de afinidade como vitrine, ouvi-las com relação principalmente a produtos, é, personagens femininas dentro dos jogos, enfim. Acho que vale muito os grupos de afinidade como uma carta aí de salvação para a gente enfrentar essas situações que ainda existe na indústria, né? Não, total, concordo que os grupos de afinidade são, assim, espaços de, cara, de muita saúde, né, dentro das empresas, assim, que a gente realmente consegue trocar com liberdade, né. Eu acho que antes de entrar nesse assunto, eu só queria trazer algumas outras estratégias, assim, que, né, com as quais eu já entrei em contato. Eu trouxe aqui algumas estratégias pessoais quando eu estava formulando a pergunta, né, a coisa de ampliar a voz de colegas, ou então fazer um, um lobby interno para que mais mulheres sejam contratadas, né? Mas existem também outras estratégias que empresas mesmo conseguem colocar em prática. Uma que eu vi que eu achei muito legal, assim, foi que quando estava publicando uma offer, né? Então, assim, tipo, um chamado para pessoas se candidatarem, uma vaga, esse é o nome. Então, quando estava publicando uma vaga, estava escrito assim, tipo, você é pessoa diversa, tal, queremos muito que você se candidate. Não importa se nessa hora você está sentindo síndrome de impostor, se você tá achando que você não é capaz, se candidate e tal. Eu achei isso muito, muito bonito, assim, quando eu vi isso na vaga, eu falei, poxa, que legal, legal que a empresa está sinalizando que ela entende que pessoas diversas sofrem muito dessa, né, da coisa da síndrome do impostor. A gente tem muito esse reflexo de ler uma vaga e falar, putz, eu não sou boa o suficiente para isso, só porque você não cumpriu um item ali daquele, né, aqueles requerimentos adicionais, sabe, para vaga. Então a gente tem muito isso, assim, de não se achar capaz, né? Então eu achei muito legal que a vaga tinha esse teor. Eu acho que é uma boa prática que empresas poderiam fazer. E outra que eu acho muito legal, assim, é contratar pessoas, claro, né? Desde que elas sejam realmente júnior, né? Para vagas júnior. Porque, vamos explicar um pouco. Várias vezes a gente ouve esse discurso de que, mas não tem. A gente está procurando, sei lá, dev sênior, e não tem mulher dev sênior. Tá, pode ser que não tenha, não sei. Eu não vou emitir minha opinião aqui, porque eu realmente não fiz uma. Esse exemplo é completamente hipotético, mas assim, não sei se tem mulheres dev sênior. Talvez não tenha, e tudo bem. Mas nesse caso, eu acho que pode ser uma prática excelente. Empresas contratarem devs júnior, né? Pessoas diversas. Então aqui a gente está falando de mulher, mas enfim, com todos os recortes de diversidade. E aí treinando essa pessoa dentro da empresa, sabe? Porque, cara, eu garanto, assim, 100% que a pessoa vai estar super disposta a aprender, vai estar super grata de ter essa experiência. E sei lá, no final de alguns meses, um ano, sei lá, ela vai estar entregando, talvez não um dev sênior, mas um dev pleno, né? Eu mesma já tive a experiência de mentorar pessoas dentro de empresa, e, cara, o desenvolvimento pode ser muito rápido, assim, e pode ser muito bom para todos os lados. Então, essa foi uma prática que eu ouvi falar uma vez e achei muito legal compartilhar aqui, assim, porque eu acho que pode abrir portas para muita gente. Mas lembrando que só se a pessoa for júnior mesmo, né? Nada de contratar gente com salário de júnior, mas pessoas que na verdade são plenos ou sêniors, né? Sim. Mas aí, então, parece que a gente combinou no. Agora a gente entra no tópico dos grupos de diversidade, né? Que, cara, eu acho que é um tópico fundamental, assim, quando a gente está falando de ser mulher na indústria, de ser uma pessoa diversa na indústria, mas antes de entrar no assunto dos grupos de afinidade, eu falei que eu ia trazer dados, e eu vou trazer, e agora eu vou trazer um dado meio triste, assim, meio sad and Brazilian, infelizmente, que foi um dado que eu tirei de uma reportagem do Meio e Mensagem do final do ano passado, justamente do cenário de profissionais no Brasil, né, para ser mais precisa, dia 26 de agosto de 2022.
E nessa pesquisa eles estavam falando que só 29,8% da mão de obra da indústria de games é feminina. A gente sabe que de agosto do ano passado até agora tiveram layoffs na empresa significativos. Pô, se a gente for aplicar aquela estatística que a Kat trouxe, né, de 65% de mulheres afetadas no layoff, 60%, 65% de chance a mais, né, de ser afetada no layoff, será que esse número está menor ainda hoje? Não sei, mas 29,8% já é um número muito baixo, né, quando a gente pensa em proporção de mulheres na indústria nacional. Então, vamos repensar esses números, empresas brasileiras. E aí, né, justamente por isso, justamente por a gente ser minoria e a gente passar por todos esses tipos de opressões, estruturais ou não, que a gente vem conversando aqui, os grupos de afinidade são, sim, oásis, né, nas empresas, nesses ambientes de trabalho. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, não sei, Kátia, você quer começar falando como foi para você? Posso começar? A minha experiência foi em grupos de afinidade para pessoas LGBT, para mulheres em jogos. E, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, simplesmente porque quando você é uma pessoa diversa e você está entrando numa empresa onde você é muito nova, se sente muito ameaçada, não conhece ninguém, acha que vai ser mandado embora a qualquer momento, acho que é um espaço maravilhoso, assim, para você se sentir bem-vinda, sabe? De você poder conversar com os seus, sabe? Você poder discutir sobre assuntos da sua causa. Então, para mim serviu bastante como espaço de acolhimento e me ajudou demais com a integração na cultura da empresa, pude me sentir muito bem-vinda e foi um espaço seguro, né, para falar com pessoas da comunidade, como eu comentei, sobre as nossas vivências dentro do trabalho. Então, isso acaba também fazendo com que os grupos de afinidade funcionem como uma espécie de laboratório, né, para a gente debater problemas estruturais relacionados à causa do grupo e para a gente também propor soluções para tornar o ambiente de trabalho, a cultura da empresa também mais acolhedora e confortável, né, para as nossas vivências. Então, a gente discute muita coisa de produto, muita coisa do nosso dia a dia lá, né? E de fato, assim, quando de fato chega o dia que a gente tem as reuniões do grupo de afinidade, você realmente se sente acolhido, sabe? Então, para mim, ter isso dentro das empresas mostra o mínimo de preocupação com diversidade, equidade e inclusão. E isso soa como um plus gigante para mim. Eu lembro, assim, desses momentos também, Kate, como, cara, um momento esperado da semana, assim, né, que você vai para trocar com os seus, assim, como você disse, e pelo menos eu tinha muito essa experiência, não sei se vocês compartilharam desse sentimento também, assim, de um momento que você vai para aprender muita coisa, sabe? Então eu lembro que tinha umas reuniões que a gente ia para ler uns textos acadêmicos, cabeçudos, assim, sobre diversidade, jogo, representação, tal. E a gente estava evoluindo e evoluindo todo mundo junto, assim, né? Nessa construção de pensamento. Eu lembro de ser esse momento da semana que eu esperava por ele, assim, né? Era muito legal. Sim, com certeza, eram discussões muito cabeçudas. E, assim, nossa, eu aprendi muito, porque eu estava no começo da minha transição, mais ou menos, quando eu entrei nesse grupo de diversidade, né? E, assim, eu aprendi demais, sabe? Tipo, eu era uma pequena bebezinha trans ali, e fui aprendendo com os gigantes da comunidade LGBT. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, sabe? Total, total. Não Nossa, concordo. e eu acho que a gente tá falando, né, desses grupos de afinidade, as pessoas realmente que. Eu não sei se é do mesmo lugar, né? Porque a gente
passou pelo mesmo lugar, teve esse lugar em, em comum, mas foi incrível como a gente conheceu pessoas, mulheres e pessoas trans incríveis nesse lugar que a gente passou e que hoje a gente leva para a vida, né? Que trouxeram conteúdos incríveis. Então, acho que no grupo de pessoas negras também. É, aliás, uma pessoa incrível, né? Eu vou não falar aqui, eu não tenho como não falar, mas Didi foi uma pessoa muito incrível, trazer conteúdos maravilhosos aí. Didi, beijo se estiver ouvindo. Nossa, assim, eu tava lembrando de Didi e Shai. Nossa, Shai traduzindo aqueles textos. Meu Deus, Então, as coisas cabeçudas. O Shai não tá entendendo nada. Chai, sim. Com aquela paciência, assim, com a didática maravilhosa. Meu Deus, é incrível, né? A gente ficava. Eu acho que é muito incrível, né? Porque eu me descobri uma mulher negra não faz muito tempo, né? E assim, existe um peso todo, né, de você ser uma mulher negra também, ainda mais na indústria de tecnologia, enfim, em qualquer espaço, né, na verdade. E, e esses grupos de afinidade ajudaram muito a ver muito além disso, né? Tanto que hoje, se eu criei uma meta para mim na minha vida, né, criava-se. Isso é uma outra coisa, né, Má, que a gente tem como mulher, acho que tem como coincidência dentro da tecnologia, é que a gente tem quase uma situação de FOMO, assim. Eu não sei se vocês também compartilham disso, mas a gente está sempre fazendo curso, a gente está sempre estudando, a gente está sempre participando de workshop, de webinar, lendo documento, baixando documentos de graça na internet para entender mais. E eu percebo que esse é um esforço que a gente tem 300% a mais, não sei se é uma percepção minha, do que os homens, assim, porque a gente está sempre tentando se fazer valer, né? Mesmo que as pessoas às vezes falam pra gente, ah, você é muito foda, tal, não sei o que, você síndrome da impostora assim te consome. E o grupo de afinidade ajudou bastante, né, nesse sentido de a gente entender que não precisa ser desse desespero, né? Acho que na pandemia muita gente meteu a cabeça em curso online, enfim. E hoje a minha meta é muito mais entender quem eu sou, né? Tipo, terapia, 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 ler livros sobre cabeçudos, né? Tipo, sobre a minha sexualidade. Então, eu acho que essa é uma coisa também que a gente passa bastante, né? Como sendo mulher, de querer sempre querer aprender, aprender, aprender demais para se valer, para ter um LinkedIn bonito. Não sei se isso também vale para vocês, se vocês também sentem essas coisas. Eu acho que é uma sensação constante de da gente querer se provar, né? Da gente se sentir ameaçada. E isso reflete algo bem triste, assim, né? A gente não só se sente, como a gente de fato é ameaçado. Então, complica, né? Assim, pelo menos na minha situação, eu gosto muito de tentar pensar no sentido de seja tão boa que eles não consigam ignorar você, sabe? Mas, assim, a que custa, né? Custa da nossa sanidade mental, da nossa saúde mental. Porque, embora fazer isso durante um tempinho curto, é, é tranquilo, assim, a gente deixa de viver, né? Infelizmente. Sim, total. Eu acho que esse é um balanço difícil, assim, né? Ao mesmo tempo em que eu concordo com vocês, assim, também tem esse lado bem ávido, né? Então, cada vez que eu chego num lugar diferente, de, pô, mergulhar muito e querer aprender o máximo, querer ganhar o máximo de competências e é por isso que assim eu até brinco que eu não entendo porque as empresas não contratam mais, mais mulheres, mais pessoas diversas, porque é isso assim a gente se esforça muito, cara. É, ouso dizer que muito mais assim, né, do que pessoas que não são diversas, assim, a gente realmente mergulha e muito por ter essa ansiedade, muito por ter essa coisa da síndrome de impostora também, né? Mas de fato é um equilíbrio difícil, assim, você se, enfim, se esforçar tanto, né? Estudar tanto, se atualizar tanto, ao ponto de você se achar.
digna de estar naquele lugar e você também manter a sua saúde mental, manter o seu tempo de descanso, manter o seu tempo de lazer, né? Então, acho que esses grupos de afinidade também, sei lá, terapia e também amigas, né, de fora do trabalho servem para dar esses tapa na cara, assim, esses banhos de sanidade na gente e falar, não, você é suficiente sim, né? Inclusive, acho que esse é um recado que a gente pode deixar para várias manas que estão nos ouvindo, que talvez estejam se sentindo nesse lugar de insuficiência. Cara, a maior probabilidade de que você seja suficiente, sim, e que isso, na verdade, é uma coisa que a gente sente por um peso estrutural, né? Porque a gente está sempre sendo questionada, desde pequenininha. A gente sempre tem que assumir mais responsabilidade, a gente sempre tem que sentar direitinho, né? Aquela coisa de que, cara, meninas de 13 anos já são responsáveis, já sabem o que estão fazendo, enquanto cara de 40 são grandes garotões, né? Assim como são tratados, pelo menos estruturalmente, pela grande mídia. Então, é, então acho que isso é um equilíbrio muito delicado, né, de se alcançar. Como é que, quando que você para, né, de estudar? Quando é que você entende que isso, na verdade, vem da sua síndrome de impostor? E quando é que você entende que isso não, realmente é um estudo que vai te fazer bem, que vai fazer bem para sua carreira, que vai fazer bem para sua realização, né? É, não sei se é um ponto de iluminação no qual eu já cheguei, vou ser sincera com você. Normalmente eu tô sempre ali na rodinha do hamster, sempre correndo atrás, e aí uma hora eu canso, respiro e volto, assim. Faz parte. Mas eu acho que é muito louco isso, né? Eu vou contar uma experiência, acho que muitas mulheres podem se identificar até com isso. Durante acho que faz uns 4 anos mais ou menos, eu participei de um processo seletivo para cargo de coordenadora e eu não passei e recebi um feedback de que eu não era suficiente para ser coordenadora. E aquilo me feriu num nível absurdo, assim. E durante, sei lá, durante 3 anos da minha vida, eu persegui esse caminho de ser coordenadora. Ser coordenadora, toda rodada de promoção, aquilo, né? E o feedback de que eu era ainda uma liderança materna, então tinha que manter sendo lead, e gente passando e eu não. E aquela coisa de fazer 5 cursos por ano, enfim. Ano passado eu virei coordenadora e 3 meses depois eu fui afetada por um layoff. E aí o que aconteceu foi que eu percebi que aquilo só me causou dor, assim. Dor, sentimento de incapacidade, de ser incapaz, não valeu a pena, sabe? Tudo isso, assim. Eu perdi tempo com a minha filha, perdi tempo com meu companheiro, eu perdi tempo fazendo coisas que eu poderia fazer e que antes eu falava, isso daqui é besteira, sei lá, eu gosto de assistir SMR, sabe? Coisas bestas, assim. A gente perde tempo com coisas, com metas que são bobas e depois acontece isso. E esse ano, assim, eu entrei nesse trabalho hoje, que eu tô, como uma pessoa pleno, e eu nunca estive tão feliz na minha vida, né? Porque, assim, às vezes eu vejo os BOs, assim, que o coordenador meu tá resolvendo ali, e fico assim, nossa, gente, esse ano vai ser um ano meu sabático, assim, de não ficar me provando, né? Mas quando você entra sempre numa empresa nova, sempre é isso, né, Má, que você já chegou a falar. Deixa eu ler todos os documentos possíveis, deixa eu fazer coisa que ninguém me pediu. E foi muito louco, porque na Europa as pessoas começaram, assim, né, nessa empresa, começaram a falar assim: por que você está fazendo isso? Por que brasileiro tem essa mania de fazer isso, de querer fazer coisa que ninguém pediu? Então, Adorei. então, eu acho que é isso, né? A gente vive numa situação muito de querer se validar e ficou passada, assim, não viveu. E eu já tenho fazer 37 anos e eu olho minha filha vai fazer 10, gente. Eu fico pensando, meu Deus, quais foram os momentos que eu coletei desse período, sabe? O que eu guardei? O que realmente valeu a pena nesse processo? E eu participei desse processo dela. Então, o que eu deixo de dica assim para as mulheres é muito isso, assim, porque quando você vai ver depois o currículo de um CEO no LinkedIn, você vai ver que ele passou por 3 lugares e já virou CEO. Enquanto o seu passa 2 páginas de uma. Você tem que rodar 2 páginas, né? Dá dois.
das giradas no mouse. E aí, às vezes, ele passou por dois, três lugares. Mas isso não te afete tanto emocionalmente, sabe? A ponto de você perder o que realmente vale a pena. Não é um LinkedIn bonito que vai fazer diferença, sabe? Na sua vida. Ainda mais agora que a gente está vivendo num momento tão caótico, né? Dentro das startups e indústria de games, assim. Eu só lancei a braba da velha, sabe? 37 anos, a velha, tá? Entendi. É, não, mas eu acho que a coisa é muito bom falar isso, assim, né? A coisa é sempre, pelo menos para mim, né? Aprender a ouvir seus limites, né? E aprender a ouvir seus limites antes deles estarem muito Antes do burnout. perto de serem alcançados. Exato, evitar o burnout a todo custo, né? Então é o que você falou, terapia, muito, sei lá, exercícios físicos, muito tempo de qualidade e prestar atenção, né, no que você está sentindo ali para sempre estar consciente dos seus limites, né? E nunca jamais ultrapassá-los em função de, sei lá, um cargo, um LinkedIn bonito, realmente não vale a pena. Mas eu achei muito legal que você trouxe no recorte também de território, né? Porque como você falou, o pessoal na Europa olha e fala, mas, brother, por que que vocês trabalham tanto, né? Porque, enfim, eu também já tive uma experiência na Europa, na França, no meu caso, e as pessoas tinham essa mesma reação, assim, de por que que, por que que você trabalha tanto, mulher? Tipo, vai pra casa, trabalha menos. E eu não conseguia, assim, né? Era o meu reflexo aqui porque eu acho que a gente tem uma cultura muito workaholic, uma cultura de competição, de, cara, você sabe que se você não, sei lá, não fizer o trampo de uma forma excelente, tem uma fila ali de gente batendo na porta, né? Tem um excedente de mão de obra gigantesco. Eu acho que também é sempre importante a gente ir pensando nesses recortes, assim, de opressão, né? Então, a gente passa por isso quando vai para países, né, tipo Estados Unidos, Europa, bom, principalmente Europa, né, que foi a experiência que a gente compartilhou aqui por vir de país um pouco mais marginalizado, né? Mas eu acho que também sinto que é importante também, apesar da gente estar falando aqui de mulher, 8 de março e tal, da gente também falar como é que a gente, ao trazer a pauta do feminismo, traz junto todas as outras interseccionalidades, né? Então, assim, beleza, a gente está falando aqui de ser mulher na indústria, mas como é que, ao tentar garantir os nossos direitos e uma qualidade de vida como mulher na indústria, a gente também consegue trazer os outros grupos juntos, né? Será que a gente pode chamar assim? É, então, eu queria ouvir de vocês, assim, não sei se a pergunta ficou clara, mas o que que vocês têm a falar sobre isso? Acho que eu já toquei bastante nesse tema das interseccionalidades, mas chega a ser curioso como, é, assim, como isso afeta bastante a experiência de pessoas de um mesmo grupo diverso, né? Por exemplo, quando a gente fala de transfeminicídio, a gente vê que mais de 70% das vítimas são pessoas pretas. E isso acontece ao mesmo tempo, como a Nu compartilhou com a gente um tempinho atrás, é que o Brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans e travestis do mundo. E é um misto de machismo com transmisoginia, onde a gente tem nossos corpos objetificados e a gente é desumanizado, né? O que dá respaldo para essas pessoas se sentirem no direito de tirar nossas vidas, geralmente de maneiras extremamente violentas. É assustador. E embora, por exemplo, eu seja uma mulher translésbica que cresceu em uma comunidade periférica, eu sou branca e cresci em uma família de classe média. Eu transicionei já adulta, já formada, já trabalhando, e eu pude ter acesso a vários privilégios antes de transicionar. Como, por exemplo, o privilégio de ter tido a faculdade financiada pelos meus pais. E minha experiência provavelmente é imensamente diferente de uma mulher trans ou travesti preta pobre que transicionou cedo, foi expulsa de casa, teve que recorrer à prostituição compulsória como uma maneira de sobreviver nas ruas, como é o caso da Erika Hilton, por exemplo. E
acho que a gente consegue construir bastante, assim, né? É, junto como uma comunidade, se a gente, nos espaços de privilégio que a gente tem, né, a gente poder amplificar a voz de outras pessoas. Então, realmente é uma situação de ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo vai se ajudando, todo mundo vai tentando se incluir o máximo possível, né? E acho que esse tipo de coisa, assim, é o tipo de coisa que tem me ajudado, que eu sei que ajuda outras pessoas também. E acho que é uma maneira é, da gente poder realmente colocar ali um pezinho pra frente e dizer, olha, eu te dou toda a confiança de que essa pessoa aqui é uma profissional maravilhosa. E tenho certeza que ela vai dar tudo que ela puder por essa vaga. Legal. Eu concordo muito com você, Kátia, assim, da coisa da gente entender, né, os nossos lugares de privilégio e quando a gente está neles, puxar, né, outras pessoas vindas de diversidade para estar junto com a gente, né? E eu acho que, pelo menos, enfim, o meu movimento, eu cheguei, não sei se cheguei, né? Porque, enfim, a gente está sempre chegando nos lugares, mas essa percepção veio para mim por conta do feminismo, né? Foi quando eu comecei a participar de movimentos feministas que eu entendi que eu tinha um espaço muito privilegiado e que eu poderia trazer outras pessoas de outras diversidades para estar ali comigo. E o que eu percebi fazendo esse movimento, assim, foi que, cara, a qualidade dos processos, a qualidade dos produtos é, aumenta, assim, quando a gente tem diversidade, né? Porque é isso, a gente está contando histórias, a gente está criando narrativas, a gente está criando cenários e ambientes diversos são mais criativos por definição, né? Porque cada um traz a sua história, cada um traz a sua vivência, cada um traz, né? Então, assim, quanto mais quanto mais diversa, quanto mais diferentes as origens daquela história que a gente está contando, mais saborosa ela vai ser, né? Então, eu vejo isso também muito como uma vantagem, a gente poder ter essas equipes com vários backgrounds. Nu, e conta pra gente como é que você vê essas interseccionalidades. Acho que como a Ká trouxe, né? E já até comentei antes, assim, foi dentro da indústria que eu me entendi como uma mulher preta, me engajei muito dentro do grupo de afinidade de pessoas pretas, dentro da indústria de games. Hoje sou muito sozinha, a única pessoa que é uma pessoa preta, se identifica como pardo, e então é, dentro da empresa, então o que tem me salvado muito ainda é o grupo de afinidade da empresa pela qual eu passei. É, mas acho que foi um momento de muita descoberta para mim, enfim. é, acho que acho que o âmago da coisa assim foi quando se abriu muitas vagas júniores, né? Quando teve o boom, principalmente na pandemia, e aí se contratou muitas pessoas dentro desses núcleos de interseccionalidade, é que essas pessoas foram as primeiras a serem demitidas, né? E eu lembro que quando montei meu time, eu fiz questão de que fosse um time 100% de pessoas dentro de grupos de afinidade. Então, na empresa que eu atuava como lead. Então, e tinha, lógico, pessoas que eram júniores e que foram afetadas por layoffs. Então, é muito triste nesse sentido, né, de que quando a gente vê um recorte, por exemplo, um, da questão de mulheres, quando as mulheres não estão, são as mais afetadas por layoff, a gente sabe que esse número pode ser ainda maior quando é dentro de um recorte de pessoas pretas. Então, é muito difícil ter interseccionalidade dentro do Brasil de uma maneira geral, né? Mas, como a gente já disse, acho que o conhecimento, a escolha de lutar
por defender essa bandeira e o grupo de afinidade são coisas que nos ajudam bastante, nos salvam bastante. Mas eu acho que eu queria trazer um ponto, mano, não sei se isso me permite, mas eu acho que dentro da parte de marketing ainda é muito mais difícil. Eu acho que também dentro do desenvolvimento de jogos, porque a gente está numa situação em que o mercado de games, mobile, no geral, ele está passando por uma situação de pós-pandemia, né? Passou aquele boom e tal, e agora está tendo o famoso retorno à média, né? Que é uma situação mais normal, vamos dizer assim, de consumo de entretenimento via games. E acaba se chegando numa situação muito apelativa, né? De, tipo, por exemplo, sexualizar personagens, estereotipar personagens. É, isso não só dentro do jogo, mas também através de anúncios, né? Então hoje a gente tem muitos anúncios, absurdamente vários anúncios que envolvem mulheres em situação de agressão, que envolvem mulheres em situação de abandono, que envolvem mulheres sexualizadas, que envolvem mulheres que não estão dentro do padrão e acabam sendo dispensadas por um possível parceiro. Então, porque existe uma situação de desespero, entre aspas, do mercado, né? Então, é, esse era um assunto que eu queria entrar, assim, eu acho que havia uma brecha nessa questão de interseccionalidade, porque acontece muito isso, né, dentro do mercado, principalmente mobile, né? Uhum. E eu queria entender, assim, vocês aonde vocês estão agora, e você, né, mesmo, Má, como desenvolvedora de narrativas, e a Ká também, dentro da parte de desenvolvimento ali, Uhum. o quanto deve ser difícil, né? Porque sempre acaba tendo aquela pessoinha, aquele homenzinho que vai falar assim, se a gente fizesse um personagem vestindo biquíni num apocalipse zumbi, sabe? Super confortável, de boa. Claro E que no Apocalipse Zumbi eu vou vestir um biquíni. que vocês, como que vocês lidam assim também, né, nesse ponto? Não sei se vale esse Uhum. parênteses aí nesse momento. Não, acho super válido, assim, porque é claro que a gente está falando muito sobre ser mulher na indústria, mas a gente falou pouco sobre representação. Eu acho que é um tema importantíssimo, não? Obrigada por trazer. Cara, assim, eu acho que sobre isso eu falo mais do ponto de vista de jogadora, assim, né? Consumidora. Não enfrentei muito nenhum problema nesse sentido na minha carreira. Mas eu lembro de ter visto uma palestra sua, assim, né, na Afterverse, falando de justamente quando você for expor, né, situações que você tinha, que você entendia como problemáticas, assim, né, de olhar para personagens femininas no em UA. E eu lembro que nesse momento, assim, vendo essas cenas que você estava relatando aqui, eu falei, cara, que problemático, assim, né? Também já eram alguns daqueles ads eu já tinha visto como jogadora, mas é que você realmente selecionou o creme de la creme ali, tinha uns terríveis. E eu lembro de ter Sim, assistido com o olho meio fechado, assim, tipo, puta, que situação, né? Que colocam as personagens femininas, assim, culpadas. E como é que isso vende, né? Como é que isso é considerado um argumento de venda? Como é que isso é considerado um motivador da pessoa jogadora a comprar o jogo, né? Uma opressão. Então, assim, mas vendo isso do lado de pessoa jogadora, eu acho terrível. Eu me pergunto se é uma tendência pós-pandemia, não sei, assim, porque eu acho que eu já lembro de ter encontrado esses anúncios antes. É, essa situação de sexualização, hipersexualização, né, de corpos femininos, cara, acho que isso desde que o mundo é mundo, né, desde que jogos existem, assim, eu lembro de jogar, sei lá, Mortal Kombat no meu Nintendinho, emulador de Nintendinho, com aquelas personagens lutando de biquíni e, sei lá, uma máscara, sabe, coisa que não faz o menor sentido, né, então acho que o male gaze que é esse movimento, né, de male gaze de olhar masculino, né? Então, de você construir a estética da personagem pensando no olhar masculino, pensando na hipersexualização do corpo feminino para servir ao olhar masculino, né?
Eu acho que isso, cara, existe há tempos. Me parece que, pelo menos agora, a gente está falando sobre. Então, várias franquias estão questionando, né, escolhas nesse sentido. Mas é mesma coisa, assim, ainda tem chão, ainda tem muito que melhorar. Eu só queria dizer que eu assino embaixo em tudo que vocês falaram. E, assim, chega a ser curioso, como, por exemplo, principalmente em jogos, assim, em gêneros de jogos que são voltados para, como a Núria apontou, nerdolas, como, como as personagens geralmente sempre são hipersexualizadas. E como, por exemplo, em coisas predominantemente japonesas, o quanto isso entra bastante, assim, em, por exemplo, essas personagens não só serem hipersexualizadas, como elas também parecerem menores de idade, sabe? Então, toda aquela história da toda a indústria de anime, que também inclui é, todos os jogos japoneses, né? Geralmente a arte sai com o mesmo paradigma de pensamento, digamos assim. E geralmente são personagens assim onde o criador diz, não, essa pessoa tem 20 anos de idade. E claramente parece uma criança. Parece uma criança, está hipersexualizada. Então, todas essas. é, a forma com que todas essas coisas se cruzam é horrível e é muito cruel, porque esse tipo de coisa, como, por exemplo, a Núria tinha pontuado um artigo que ela escreveu sobre isso, muito bom, inclusive. Núria, você é maravilhosa. Obrigada. Sobre o quanto que isso é utilizado para invocar algum tipo de emoção na gente, né? De usar o choque como algum tipo de. De ação, né? De tipo, Sim. de um que seja um download, no caso. Isso, quase como um call to action. É realmente algo muito cruel. E, por exemplo, em RPG chega a ser muito triste de ver todos os personagens masculinos, todos, assim, com armaduras gigantes que cobrem eles da cabeça aos pés, enquanto equipamentos para personagens femininas, por exemplo, é praticamente um biquíni de metal. Assim, sabe que é louco? Eu lembrei agora, tava você falando, cá, eu lembrei de uma vez que a gente jogou um board game, um board game de cartas, né? E aí são personagens, tal, enfim. E aí só tem um personagem feminino, só um. E esse personagem feminino não tem poder nenhum, nenhum. E aí eu lembro que a Júlia jogou, ela falou assim, mas gente, que ela tinha só o poder de influência, assim, sabe? Uma coisa assim. E ele falou, mas não tem graça nenhuma ser ela. Tipo, e, é incrível isso, né? E isso está muito também relacionado a GD, assim, né? Vamos dizer assim. Mas o quanto que existe essa cultura, né? De a personagem feminina ainda é a mais fraca, ela só tá ali para servir, né? O famoso. E o quanto isso expandiu para o mundo de ads, não como você falou, mas isso é bem antes de. Isso é desde a época da famosa Lily Garden e toda a sua história de anúncios, dessa novela de anúncios, mas o quanto que acontece, que a gente tem discutido muito isso dentro do universo de growth, é que tem que existir um processo das próprias ad networks de barrar isso, de Uhum, criar uma legislação disso. Hoje eu trabalho dentro de anúncios de jogos de shooter e existe várias, vários direcionamentos em que a gente não pode, porque senão toma ban. Mas para questões de anúncios em que uma criança está passando fome ou morrendo congelada junto com a mãe, não existe nada. E isso estimula dentro do mercado com que os outros façam e reproduzam, e aquilo vai criando-se uma situação em que grandes produtoras começam a fazer também. Então, é muito louco, porque aí você depois acaba entrando na situação de o grupo de afinidade vai ter que entrar em ação
para falar pro time de growth, por favor, não faça um anúncio nesse. Não faça um anúncio assim, por favor, né? Então, Sim. Eu acho que a gente falou bastante, né, do grupo de afinidade aqui como lugar de segurança, né, para todas as diversidades. Mas acho que é isso, né? Às vezes também o grupo de afinidade tem que se colocar nesse lugar de barreira, de falar, oh, isso não, por favor, né? E é uma dinâmica complexa, eu acho, assim, né? Eu acho que talvez as indústrias as empresas teriam que repensar um pouco, né? Como é que a gente espalha e não que eu tenha solução, não acho que não existe resposta fácil, mas como é que a gente espalha um pensamento que questione, né, esses vieses ou que questione essas decisões que são violentas, né, em direção a uma minoria. Mas muito legal você ter trazido esse tema. Você me fez lembrar da Chun-Li, me identifiquei muito com a Juju, porque eu ficava tentando jogar com a Chun-Li e falava, ai, personagem ruim, eu não sei. Assim, até hoje eu não entendi muito bem qual era a graça dela, assim, mas eu amava Street Fighter, era a única personagem mulher, e ela era muito fraca, assim. Ou eu tava jogando errado, não sei, mas eu nunca consegui jogar com a Chun-Li, é uma grande decepção da minha vida. pois é, exatamente. Mas acho que não é só. A culpa não era sua, Má. Você não era culpa sua, com certeza. A culpa era. A minha redenção era o Blank, assim, que pelo menos era Ah, brasileiro e era forte. sim, total. Verdade. Enfim, pelo menos eu sabia fazer o cheat dele ali. Aí, mas enfim. É, Não, mas total. E aí até me fez pensar, assim, que, por exemplo, sei lá, várias empresas que propõem exemplos positivos, né? Ou que, enfim, vão contra essas tendências de opressão acabam também se saindo bem no mercado várias vezes, né? Por exemplo, eu lembro que eu estudei ano passado o caso da EA, que com o The Sims disponibilizou pronomes diversos, assim, né? Tipo, sei lá, eles tinham o pronome they, them em inglês, e eles disponibilizavam também que você escrevesse o seu pronome, né? E, cara, foi um case de sucesso, né? Assim, é, falou-se muito na mídia, isso atraiu muitas pessoas jogadoras, porque é isso, assim, né? A gente abraçar a diversidade também pode ser, enfim, é claro que talvez não seja a melhor das justificativas, mas também pode ser uma ação mercadológica, né? Uma ação que vai te trazer lucro no final das contas, ou no mínimo um bom PR ali, né? Uma boa imagem, uma boa imprensa. Então, acho que também é legal pensar nisso, assim, né? Que você agir num sentido de ir a favor da diversidade também pode te trazer vantagens, né? E aí, para a gente já talvez ir caminhando vagarosamente para o fim desse nosso papo que está muito bom com essas pessoas maravilhosas, eu queria trazer um dado talvez mais otimista, dependendo de como a gente propor essa leitura, mas eu fiquei otimista com ele, que é um dado de uma reportagem da Isto acredito que do ano passado também, isso, de novembro do ano passado, que fala que 51% das pessoas jogadoras hoje no Brasil são mulheres. E claro, quando a gente fala do recorte de todas as plataformas ali, né? E aí, principalmente em smartphones, quando a gente está falando só de console, essa proporção muda, a maioria passa a ser masculina, mas quando a gente fala de todas as plataformas, 51%, então a maioria das pessoas jogadoras são mulheres. Enfim, fiquei feliz em ver esse dado. Queria compartilhar com vocês. E junto com isso, queria propor uma pergunta polêmica, talvez, não sei. Mas, enfim, queria ouvir de vocês. Se existe vantagem em ser mulher na indústria de jogos, ou em qualquer indústria. Ai, 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 hein, Má? Essa é braba. Essa é brava. Manda aí, cá, você primeiro. Assim, só queria começar dizendo que eu não vejo absolutamente nenhuma vantagem, nem mesmo sabendo que, por exemplo,
levando em consideração que existem vagas exclusivas para mulheres, a gente ainda tem muito que lutar por muito tempo. Como a gente pontuou aqui, ainda tem muitos problemas estruturais que precisam ser resolvidos antes da gente ter um resquício sequer de vantagem em ser mulher na indústria de jogos. Então, é um longo caminho para ser percorrido e acho que eu diria que a gente só está no começo assim de um longo trabalho que a gente tem pela frente. Que, enfim, né? A norma é o sistema favorecer homens. Exato. Eu compartilho, assino muito embaixo, assim, o que a Ká trouxe. É triste isso, ainda mais eu que tenho uma filha mulher que gosta muito da área de tecnologia, é, gosta muito da área de games, mas é muito louco, assim, a gente pensar que a gente vai sempre começar com uns steps atrás, assim, enfim. Acho que muita coisa foi conquistada, não dá para negar, mas ainda falta algumas coisas, como a Ká trouxe. Eu fico triste com essa constatação, mas eu super, apesar de, enfim, me considerar otimista, eu super entendo, e compartilho do ponto de vista de vocês, assim, de falar, cara, zero vantagens. Pero, queria trazer sei lá, um contraponto aqui, não sei. Eu acho que o primeiro, assim, né, que quando a gente, só retomando várias coisas que a gente conversou aqui, mas talvez por a gente saber que a gente parte de um pouco mais longe, né, que a gente tem muitas dificuldades ao longo, talvez mais dificuldades, né, do que os nossos colegas homens cis no processo, é isso, a gente acaba se formando mais, né, então acho que isso acaba talvez trazendo uma carga maior de conhecimento pra gente, que a gente já conversou aqui que vem com muitos problemas de burnout, de sobrecarga e tal, isso torna a gente também profissionais excelentes, né? E eu acho que se eu puder falar assim uma pequena vantagem, mas só para trazer talvez um pouco de esperança para esse fim de episódio, esse começo de fim, eu acho que para mim uma vantagem são essas alianças que a gente vai fazendo, assim. Então, né, no meio do perrengue, no meio das dificuldades, no meio dos grupos de afinidades, a gente vai conhecendo outras que também acham que elas estão sozinhas, né? Porque normalmente nesses momentos de dificuldade a gente se sente muito sozinha. E quando a gente encontra outra que tá se sentindo tão sozinha quanto a gente se conecta com ela. Eu acho que essa conexão é uma das coisas mais potentes que existem, assim, e disso surgiram amizades incríveis, assim, que eu fiz com colegas. Então, eu acho que a palavra talvez seja sororidade. Eu acho que poder experimentar dessa sororidade é uma das coisas legais, assim, que eu venho sentindo na minha carreira e que eu não sei se é uma vantagem, talvez é uma vantagem vinda de uma pilha de desvantagens e perrengues e opressões e tudo que for, mas talvez seja uma esperança, talvez seja uma luz no fim do túnel, não sei. Para mim, a solução sempre é a gente se unir, né? A gente agir no coletivo. Então, para mim, essa sororidade me dá uma perspectiva. Enfim, cara, eu acho que para terminar, assim, não sei, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Senão eu tinha uma outra pergunta menos capciosa. E aí acho que a gente já pode ir de fato caminhando para o fim. Não, pra mim, lança sua pergunta aí. Tô curiosa, tá cheia das perguntas, Má. Vamos lá. Manda brava. É o meu papel, é o meu papel. Hoje eu tô fazendo aqui cosplay de host do GD de Bolso, então beleza, então acho que antes da gente ir para um encerramento surpresa, que vai ser muito legal, tô empolgada com ele, é, eu queria propor que a gente desse um recado para CEOs, ou enfim, para pessoas em posição de liderança,
contando quais são as vantagens de ter mulheres ou de ter pessoas diversas na equipe. Cara, eu acho que dentro do que eu já vivi, eu acho que é essencial, assim, no quanto que a mulher, a pessoa preta, a pessoa LGBT vai trazer não só a questão do quanto vai trazer de diversidade de enriquecimento para narrativas, para o produto em si, para, né, vamos pensar assim, né, vamos pensar no mercado, vai trazer uma visão de mundo muito mais diversificada, mas como também vai enriquecer o ambiente, sabe? Vai trazer crescimento pessoal para outras pessoas, enfim. Lógico que a gente não está aqui para ficar ensinando, a gente não é Google, né? Tipo, para identificar, essa atitude foi. Você acha que falar isso é errado? Não sei o quê. Acho que a gente não está nas empresas para isso, apesar de acontecer muito isso, né? Pessoas, homens, se procurar muitas vezes grupo de afinidade para fazer essas perguntas que pode ser feita no Google, assim, enfim. Mas eu acho que para mim, na perspectiva, é essa vivência. Se eu não tivesse passado por um grupo de afinidade como eu passei, é, a minha construção como Núria teria sido totalmente diferente. Isso foi enriquecedor não só para mim profissionalmente, como eu cresci muito nos produtos que eu fiz, no que eu entreguei como profissional e também como uma mulher negra, assim. Então, eu acho que ter essa diversidade, se fosse só vários. Tem um episódio maravilhoso do Porta dos Fundos, não sei se vocês já assistiram, que eles contratam vários Gregórios, assim, então, são vários homens iguais, né? Brancos, que fazem jiu-jitsu numa determinada Deus, que pesadelo. escola. É, exatamente. Todos passaram pelo Mackenzie, tipo coisa assim. Então, acho que quando você tem essa diversidade, você consegue enriquecer, né, o discurso. Senão vai ser sempre aquela visão de bolha, né? Então, é isso pra mim. Muito bom. Então não contratem vários Gregórios. Exato. Maravilhosa. E você, Kátia? Nossa, isso que a Núria trouxe muito bom. É, eu acho que, como o sucesso de uma empresa depende da sua habilidade de inovar, eu acho que é de extrema importância a gente ter talentos diversos nos times. Porque não há inovação se a gente só tem homens brancos, cis, héteros, partindo das mesmas vivências para desenvolver mais dos mesmos jogos que já existem. Então, a gente consegue perceber claramente quando, por exemplo, um jogo não possui absolutamente nenhuma representação para grupos diversos. Ou até mesmo quando o jogo até possui essas coisas, mas que essas coisas não foram pensadas por pessoas diversas. E a gente precisa de representatividade para que esses grupos minoritários, né, possam estar presentes como os próprios tomadores de decisões em relação a todas essas coisas que dizem respeito ao seu próprio recorte social, né? E não só isso, como pesquisas também mostram que empresas com diversidade de gênero são 15% mais prováveis de ultrapassar metas, por exemplo. E a gente não deveria só nos resumir somente as vantagens estratégicas que a gente pode trazer para uma empresa, porque, como a gente já conversou aqui, nós somos extremamente competentes no que a gente faz, extremamente capazes. A gente realmente tenta compensar toda essa opressão que a gente passa. E, assim, a gente não precisa somente se resumir a isso para a gente ser dignos de diversidade, equidade e inclusão, né? E acho que é um dever nosso participar ativamente, né, da construção de um mundo melhor para todos, porque, afinal, daqui a alguns anos pode ser a sua filha passando por tudo isso, pode ser seu filho, pode ser qualquer outra pessoa diversa, que seja uma pessoa querida para você, e mesmo que não diga respeito diretamente a você como pessoa, você pode se tornar uma pessoa diversa a qualquer momento da sua vida. Você pode, por exemplo, se tornar uma pessoa com deficiência depois de sair para ir no mercado, sabe?
Então, é algo que, independente de como você nasceu, você não é imune a isso. E é dever de todos nós, né, a gente poder trabalhar nisso juntos, né, pra gente é, construir de fato o mundo que a gente quer ver. Cara, que lindo, Kati. Tô aqui com o olho cheio de lágrima. Esse final foi incrível, nossa, Muito emocionado com essa fala. Nem tenho o que dizer. Acho que depois disso, só a gente realmente caminhar em direção ao nosso encerramento. E aí, como eu tinha comentado com vocês, né, a gente trouxe uma surpresa para vocês, para esse encerramento, para fechar com chave de ouro, depois da participação dessas mulheres maravilhosas. É, e a gente vai nomear aqui algumas mulheres incríveis da indústria brasileira. Eu vou ler alguns nomes, Núria vai ler alguns nomes, Kátia vai ler alguns nomes. Antes disso, eu também queria agradecer muito a minha querida amiga que fez essa provocação de, cara, será que a gente ainda fala sobre ser mulher na indústria? É, Fiquei feliz demais com a provocação, fiquei feliz demais com o movimento que essa provocação me trouxe, que foi justamente de né, e procurar dados e procurar entender qual é o panorama hoje e perceber que sim, a gente ainda tem muito o que falar. É, e queria agradecer demais, de novo, né, pelo convite ao GD de Bolso e infinitamente às minhas companheiras aqui de microfone dessa noite, Núria de Oliveira e Catarina Barbachan. Vocês são maravilhosas, entregaram tudo. obrigada muito pelo convite, Má. É um prazer sempre falar sobre indústria e falar com vocês também. É maravilhoso, sempre. Ah, digo mesmo que a Núria falou. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada, pelo convite, né? Por poder falar tudo isso, de poder falar sobre todas as nossas vivências, tudo que a gente já passou, o que a gente acha que a gente poderia fazer para melhorar todas essas coisas, que a gente pode deixar de sugestão para todo mundo que está ouvindo, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Maravilha, então, muito obrigada às nossas convidadas. Então, para encerrar, eu queria propor que a gente trouxesse nomes de mulheres incríveis da indústria e que merecem ser seguidas, contratadas, enfim, promovidas, o que for. Merecem tudo. Merecem absolutamente tudo. Muito bem colocado, Kate. Então, bora lá. São essas minas: Lola de Assunção, artista; Luísa Paz, narrative designer; Isabela Rodolfo, game designer; Maíra Testa, narrative designer; Bruna Richter, artista; Flora Frois, production designer; Evelyn Holmes, animadora; Lita Hayata, artista; Luna Omeway, developer; Tainá Félix, produtora; Karina Dausch, especialista em monetização; Julia Lemos, art manager; Juliane Andreso, sound designer; Isabelle Teles, game designer; Sharon Pires, UI UX designer; Fabi Barilli, game designer; Samantha Geraldini, game designer; Mayara Fortin, producer. Queria muito falar da Claire Rosen. Ela é não só UA lead da Rovio, mas ela é uma pessoa extremamente dedicada a um grupo chamado Puzzle Society. É um grupo que tem no LinkedIn, no Slack, onde você pode entrar e trocar, principalmente o time de pessoal de growth, para falar sobre tendências de anúncios e tendências de monetização de games. Então, super indico a Claire, uma queridíssima, pessoa super disponível para todo mundo conversar com ela. Cá? Gente, essas pessoas que eu vou mencionar são algumas das pessoas que eu tive prazer, né, de conhecer pela minha jornada, pelas empresas que eu passei. Só queria dizer que, se vocês estiverem ouvindo isso, um beijo para vocês, vocês são maravilhosos. Anne Calamucci, Clara Ishikawa, Julia Wojtowicz, Juliane Andreso, Jennifer Lee, Nayara Terumi e Mandy Zanin.
É isso, gente. Vocês são maravilhosos. Gente, tem muita mina incrível nessa indústria. Inclusive, foi uma seleção assim muito difícil pensar em quem chamar para esse podcast, mas minas, manas maravilhosas da indústria. Como eu disse, vale a pena acompanhar o trabalho de todas essas mulheres. Então, pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigada pela conversa de hoje à noite. Aprendi muito, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também. E aí, assim, para a gente encerrar, queria deixar agora o espaço para vocês divulgarem o que vocês quiserem, as redes sociais de vocês, algum projeto independente, o LinkedIn, enfim, o que vocês quiserem, o espaço de vocês. Eu vou começar então, Cá. Bom, meu LinkedIn é Núria de Oliveira. Eu, depois que eu fui recolocada no mercado, eu tô não tão ativa lá, né? Porque vocês sabem como funciona o LinkedIn. Mas eu tenho o artigo, né, que a Ká comentou, que é sobre essa questão do sexismo dentro do mercado de mobile game ads. E eu queria muito indicar também um projeto que eu não é meu, mas eu estou participando, que é o Leituras Decoloniais. É uma iniciativa feita por mulheres pretas. É um grupo de leitura voltado para livros de pessoas também pretas, para falar sobre esse processo de decolonização nossa quanto pessoa preta. Então, tem sido um projeto bem bacana que eu estou aproveitando o espaço para dizer. Mas é isso da minha parte. Boa, Cá. Da minha parte, eu sou o tipo de pessoa que não sou muito ativa em redes sociais, mas eu tô como Catarina Barbachano no Mastodon, tô no LinkedIn também e no ArtStation. Então, vocês podem encontrar todas as minhas coisas por lá, principalmente no ArtStation. Mas no LinkedIn tem bastante coisa também. E é isso, gente. Só queria agradecer demais pelo espaço. Nossa, sim, muito obrigado mesmo pelo espaço, Má, pelo convite. Imagina, Muito bom estar com vocês aqui. imagina, obrigada, queridas. A gente que agradece muito pela participação de vocês. Eu sou a Mariana Brecht, vocês podem me encontrar também no LinkedIn, é só digitar o meu nome ali, @Mariana Brecht, no Instagram. Enfim, já que a gente falou de livros, como eu disse, eu tenho 2 livros publicados que vocês podem encontrar na melhor internet mais perto de vocês. Labirinto, um livro a ser jogado, um jogo a ser lido, e Brasa, com 2 Es, que é um romance. Com isso, acho que podemos ir encerrando por aqui. A conversa foi ótima, fico honrada em ter hosteado esse episódio maravilhoso desse podcast incrível, do qual eu sou muito, muito fã. E você pode achar o GD de Bolso em todos os agregadores de áudio e, se quiser, pode deixar 5 estrelas no Spotify. Todas as redes do GD de Bolso são @GD de Bolso, Instagram ou Twitter. Tchau, tchau. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente.